Exception handling significa, ou é o termo que designa a capacidade que nós temos de poder controlar erros da nossa aplicação. E o C# contém algumas estruturas que nos permitem controlar a forma como o nosso código é executado e se eventualmente acontecer um erro, nós podermos controlar o que é que acontece quando esse erro aparece. Vamos falar aqui muito sumariamente sobre uma das principais estruturas, que é o try catch. Imaginemos então a situação em que nós queremos, por exemplo, dentro da nossa aplicação, abrir um fecheiro que existe no nosso computador. Eu acrescentei aqui a expressão using system.inout, aqui o I e o O significa exatamente isso, entradas e saídas, e é o namespace que permite utilizar então métodos para abrir fecheiros e ler fecheiros, guardar fecheiros, etc. Bom, uma das expressões que eu poderia utilizar era stream reader, ficheiro, é igual a new stream reader. E vou dizer aqui file.txt. O que eu estou a dizer aqui ao meu código é o seguinte: olha, quando chegares aqui, vais colocar como ficheiro a abertura de um ficheiro chamado file.txt. Ora, eu sei que não tenho este ficheiro aqui no meu computador, na pasta que eu aqui nem sequer estou a especificar, mas que seria a pasta onde existe este executável que estamos aqui a criar. Bom, o que irá acontecer então quando eu faço aqui um start é naturalmente a existência de um erro, aquilo que se chama uma exception. E esta exception está unhandled. O que é que isto significa? Que é uma exceção não controlada. Significa na prática o quê? Um crash da nossa aplicação. Não foi encontrado o fecheiro, a nossa aplicação vai pura e simplesmente crashar. Ora, o que acontece então aqui, na maior parte dos casos, é que nós vamos utilizar um mecanismo de exception handling. E é um mecanismo de tratamento de erros, isto é, se uma determinada porção do código gerar um erro, nós podemos ainda assim manter a estabilidade de funcionamento da nossa aplicação. Como é que isso funciona? Com o bloco try catch. Ora, o bloco try catch, que nós já vamos aqui explorar um bocadinho, significa o seguinte: temos aqui dois blocos de código, o primeiro dos quais é onde nós vamos executar, por exemplo, esta instrução que nós temos uma vaga ideia que poderá eventualmente gerar um erro. Então eu vou colocá-lo ali dentro. Vamos aqui arranjar espaço para percebermos melhor o erro, ok? Ou neste caso, o bloco de código. Aqui dentro deste bloco vai ser executado apenas o código no caso de acontecer um erro que aqui aparecer, ok? Se, por exemplo, o fecheiro não existir, este file.txt não existir, o que vai ser executado é então o bloco de código que aqui estiver. E eu, por exemplo, posso utilizar aqui isto para apresentar uma mensagem de erro. Neste caso vou colocar debug.writeLine. Aconteceu um erro. Reparem que eu não estou a especificar que erro é que aconteceu. Eu simplesmente estou a dizer que aconteceu um erro, até porque eu posso ter aqui no interior deste bloco um conjunto muito vasto de código que ele próprio pode gerar erros de vários tipos. Bom, o que vai acontecer então aqui já é o seguinte: como podemos observar no exemplo anterior, foi gerado um erro, ele foi apresentado inclusive aqui no output, não foi possível localizar o ficheiro, etc. Mas isto é um mecanismo do próprio debug do Visual Studio. Se eu agora executar, reparem o que é que vai acontecer: a minha aplicação não gerou aquele erro. Tudo bem que ela chegou ao fim e parou porque não tinha mais o que executar, mas foi executar aqui o cache e está aqui, aconteceu um erro. Porquê? Porque não foi possível abrir este fecheiro. Um aspecto que podemos ter em conta, contudo, aqui nesta estrutura try catch, é a seguinte. Aqui, como podemos observar no catch, que é a zona onde o código irá ser executado no caso de existir um erro dentro do bloco do try, nós temos aqui a expressão exception. E o que isto significa é que ele vai caçar, vamos chamar assim, qualquer erro, seja um erro de não existência de um fecheiro, seja um erro de uma divisão por zero, seja outro erro de qualquer espécie. Nós podemos, no entanto, aqui executar diferentes blocos de código consoante o tipo de erro que acontece. Ora, e como é que nós podemos fazer isto? Bom, aplicando aqui múltiplas instruções catch. Por exemplo, se eu colocar aqui catch e agora colocar especificamente dentro do catch o file, neste caso o file not found, vamos colocar aqui not found exception, que é, porventura, um dos erros que poderá acontecer, vamos dizer assim, quando nós lemos o código que aqui está. Poderíamos ter aqui muito mais instruções, neste caso temos apenas uma, e de facto nós podemos pensar, bom, poderá acontecer este fecheiro não existir, e neste caso ele vai
executar aqui ou vai lançar um File Not Found Exception, uma exceção para um fecheiro não encontrado. Então o que acontece aqui é o seguinte: se eu agora colocar aqui um bloco de código a dizer debug, ou melhor, colocar este erro que aqui está em cima e colocar aqui não foi encontrado um fecheiro, eu posso estar a indicar diferentes mensagens de erro consoante o erro que eu apanhei aqui no catch. Catch significa apanhar. Então, se eu agora executar aqui o código, o que vai acontecer é que vai de facto existir um erro, este fecheiro não existe, mas reparem que a mensagem que apareceu não foi aconteceu um erro, mas sim não foi encontrado um fecheiro, porque o tipo de exceção provocada pela execução aqui deste bloco e que gerou um erro foi uma exceção deste tipo. Para além disso, nós podemos ainda agregar aqui a esta expressão uma variável. Normalmente coloca-se o "é". E o que é que isto significa dizer? Que nós podemos ter acesso a um conjunto de informações do erro que foi gerado. Neste caso eu digo, não foi encontrado um ficheiro, mas eu posso explicar aqui que não foi encontrado, ok? E dois pontos, e agora vamos concatenar aqui com e.message, por exemplo, ok? Neste caso não faz sentido termos aqui não foi encontrado e depois o message, porque o message vai ser um texto específico. Então vamos colocar aqui erro e depois o e.message. Agora reparem o que é que vai acontecer aqui em baixo. Eu vou aqui limpar, vamos aqui fazer um start, e o que vai acontecer é o seguinte: erro é a expressão que aqui está, e depois não foi possível localizar o fecheiro, e ele vai indicar qual foi o fecheiro não localizado. Portanto, nós temos a possibilidade de ter acesso aqui a um conjunto muito vasto de opções ou de propriedades. Se eu colocar aqui um ponto e observarmos aqui o que vai surgir como possibilidades de exploração, são várias. Ora, uma vez que eu tenho aqui File Not Found Exception, o conjunto de opções que eu vou ter aqui para poder apresentar são limitadas a este tipo de classe, ok? Porque isto é uma classe que contém um conjunto de propriedades e métodos relacionados com a não existência de um determinado fecheiro. Por isso eu tenho aqui, por exemplo, também o file name, ok? Então se eu agora fizer aqui a execução, vai gerar o erro e ele diz o erro e diz aqui depois qual foi o file name que não foi encontrado. Neste caso, não foi aberto este e.filename. Isto que aqui está é o equivalente a todo este texto que está aqui apresentado. Portanto, está aqui introduzida a forma como nós podemos controlar erros dentro do C#. Apenas para finalizar, dizer que para além desta estrutura onde podemos ter múltiplos catches, nós podemos ter também o finally. Finally é muito simplesmente um bloco de código associado à estrutura try catch que nos permite, de certa forma, libertar recursos. Vamos imaginar que aqui no try nós tínhamos conseguido abrir este fecheiro, ok? E que este fecheiro existia e, portanto, não havia nenhum erro. O que nós podemos fazer simplesmente aqui é, por exemplo, ler o fecheiro, ler as instruções do fecheiro, eliminar o fecheiro, fazer o que quisermos e depois, por exemplo, fazer um fecheiro.dispose. Okay? Vamos colocar aqui fecheiro.dispose, ou aqui, eventualmente, nós termos o string fecheiro aqui fora, assim seria a parte correta, okay? Depois aqui termos fecheiro a ser aberto, e aqui poderíamos fazer simplesmente fecheiro.dispose. Isto é, atirar fora o fecheiro, porque já não iríamos necessitar dele. Bom, aqui está a gerar um erro, no entanto, fica o conceito que mais interessa, que é percebermos que de facto nós podemos usar o finally para executar um conjunto de operações que nós podemos querer fazer se não existir qualquer erro. Aqui porque é que dá erro? Porque simplesmente o fecheiro está aqui apenas indicado, mas não está atribuído como um valor. Se eu colocar aqui null, nós vamos ter aqui então esta expressão. Obviamente que eu teria que colocar aqui if ficheiro diferente de null, eu iria fazer então o fecheiro.dispose. Portanto, apenas recapitulando, se eu executar este código e o fecheiro for de facto aberto,
O que eu posso fazer aqui no finally é libertar o fecheiro já depois de não o querer, porque normalmente iríamos incluir aqui neste bloco de código de execução o carregamento dos textos desse fecheiro, a procura de elementos dentro desse fecheiro, etc. Iríamos eventualmente até fazer um dispose, isto é, retirar o fecheiro lá do interior. No entanto, nós podíamos abrir aqui o fecheiro e depois, durante o processo de leitura desse fecheiro, gerar um erro. E nesse caso nós não tínhamos então fechado o fecheiro como deve ser. Então o finally vai servir exatamente para essa finalidade. Vamos falar de forma superficial sobre struct. Struct é uma palavra-chave utilizada no C# para criar tipos de valores e é muito semelhante a uma classe, representa no entanto uma estrutura e nós podemos aqui ver num exemplo como é que o struct funciona e pode ser aplicado no nosso código. A estrutura é uma forma simplificada de uma classe, onde nós podemos definir quais são os campos que definem essa própria estrutura. Vamos imaginar aqui uma estrutura com um exemplo muito simples. Imaginemos que nós queríamos criar uma estrutura, ou isto é, uma variável, cujo tipo fosse dois valores, largura e altura. Por exemplo, para definirmos uma área, iríamos ter qualquer coisa do tipo dimensão, objeto, é igual a new dimensão. E depois, nesta new dimensão, teríamos objeto, ponto, largura e objeto, ponto, altura. Ora, como podem observar, aqui estamos a gerar erros. Porquê? Porque nós não temos nada disto definido, mas reparem nesta circunstância. Vamos aqui criar fora da classe uma struct. Vamos aproveitar o code snippet do Visual Studio para abrir aqui este espaço. E como podem ver, a struct tem uma estrutura muito simples de escrever. É apenas a palavra struct e depois colocarmos aqui o nome. Vamos lhe chamar dimensão. Aqui dentro vamos colocar public int largura, public int altura. Claro que poderíamos colocar aqui gets e sets, mas neste caso vamos simplificar apenas para o exemplo. O que acontece a partir do momento em que eu tenho esta estrutura definida, eu posso colocar aqui dimensão, objeto, é igual a new dimensão. E este objeto passa a ter a altura e a largura, onde eu posso, obviamente, definir valores 100, neste caso porque estamos a falar de inteiros, e aqui objeto.altura é igual a 200. Se eu quiser acrescentar aqui public string nome, eu vou poder também definir aqui estes valores. Objeto.nome é igual a, por exemplo, um quadrado. Neste caso não seria um quadrado, seria um retângulo, então iríamos ter aqui qualquer coisa deste género. Portanto, a funcionalidade do struct é exatamente esta, simplificar aquilo que nós teríamos que fazer através da construção de uma classe numa pequena estrutura que nos permite definir então este tipo de objeto. Nós podemos depois ter qualquer coisa do género, dimensão obj2, por exemplo, é igual a new dimensão. E agora, se eu quiser fazer uma instanciação inline, eu vou colocar aqui as chavetas. E agora posso colocar aqui largura. E reparem que quando eu começo a escrever, ele apresenta-me apenas as propriedades desta estrutura. Largura é igual a 10. A seguir só me vai apresentar os valores que não estão definidos. E reparem que é separado por vírgulas. Eu posso colocar o nome, é igual a teste. E finalmente temos aqui a altura igual a 20. E portanto poderíamos ter então este objeto definido desta forma. Reparem como é que eu posso agora aceder aos seus valores, obj2, ponto, e ir buscar a altura e fazer o que bem entender. Neste caso temos um valor inteiro que tem agregado um conjunto de funções, nomeadamente o toString, para poder apresentar, por exemplo, numa label.